Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu quero, de antemão, aqui, antes de começar, né, dizer da minha alegria de poder participar do culto da minha igreja, né, de poder comungar com os irmãos, mesmo que virtualmente. Isso é uma bênção para nós que estamos aqui. Isso significa que a gente pode ser incluído e ver os irmãos e participar, assim, dessa forma, nesse louvor tão gostoso, nesse clima, nesse ambiente que é o nosso ambiente, né? E eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de estar com os irmãos hoje. Eu quero também deixar o meu feliz 2020, né? Eu não pude estar com os irmãos na virada, porque eu e a Lília, a gente se inscreveu para um coral aqui na virada e a gente não fez as contas do fuso horário. E aí a gente descobriu que a gente não poderia passar a virada em casa, porque a gente já ia estar no ensaio do outro para a virada do coral. Mas hoje eu quero dar pessoalmente o meu feliz 2020 para você, que esse ano você realmente e eu, né, a gente aprenda como a remir o nosso tempo, como a fazer o nosso tempo e a nossa vida, porque quando a gente fala de tempo, a gente está falando da nossa vida. Como que a gente pode gastar a nossa vida de forma melhor, como que a gente pode é, trabalhar a nossa existência nessa terra de forma melhor, sem perder tempo. Né? Eu gostei muito desse ano para nós, que é o ano de nós remirmos o nosso tempo. E juntamente com isso, eu estou também muito empolgada, eu gostaria de dizer para você, né, esses dias a gente estava na reunião com as discípulas, planejando a nossa rede de mulheres para 2020. E eu estou muito empolgada com isso. Daqui uns dias você vai ficar sabendo mais informações, mas esse ano nós queremos trabalhar um Preciosas muito especial para você, que é preciosa, para você que é uma mulher de Deus, e nós desejamos que realmente esse culto seja uma bênção para você de forma específica. Então, nós estamos trabalhando nisso para que em 2020 você aprenda a desfrutar melhor a sua vida lá no Preciosas, em nome de Jesus. E eu tô realmente assim, com o meu coração muito feliz de poder transmitir essa palavra que o Senhor transmitiu ao meu coração primeiramente e que me edificou de forma tão profunda, eu gostaria de compartilhar com você. Eu gostaria de pedir para você que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 21. Nós vamos deixar o texto aberto, porque hoje eu gostaria de falar sobre a relação pais e filhos. Se existe uma coisa urgente, se tem uma coisa que a gente precisa realmente agendar e fazer acontecer na nossa vida, é essa relação de parentesco, essa relação parental, né, de pais e filhos, segundo a perspectiva de Deus. E essa relação não é todas as vezes que ela está estável. Algumas vezes essa relação familiar de pais e filhos, ou até mesmo de marido e mulher, muitas vezes ela está em crise, né? A gente sabe que criar filho na sociedade que nós temos hoje não é a coisa mais fácil do mundo. As pressões que eles sofrem e que nós sofremos também como pais são pressões sérias, são pressões que levam-nos realmente a muitas dificuldades na nossa tarefa como pais. Fora isso, o nosso despreparo também. Muitas vezes nós não estamos completamente preparados para essa função e essa tarefa tão importante que é criar os filhos. Mas essa história que nós vamos ver hoje mostra uma história de uma mãe assim, em crise. Na verdade, uma crise seríssima, né? Ela e o filho à beira da morte. Eu não sei se você tem vivido alguma crise familiar, se você tem achado difícil criar os filhos. Eu sei que para mim tem sido um grande desafio, mas todas as vezes que eu tenho buscado ao Senhor para saber estratégia, o Senhor me fala o coração e nós podemos aplicar aquilo, nós temos sido muito abençoados em relação aos nossos filhos. Mas eu sei que isso é um desafio, eu sei que dá trabalho, eu sei que realmente essa relação pais e filhos nem sempre é tão fácil de ser estabelecida, mas ela é super necessária. Essa mãe, que você vai conhecer a história, estava exatamente nesse tempo, nesse momento. Na hora do menino morrer, na hora que ela iria morrer também, e ela precisava de Deus para entrar. Eu não sei se o seu caso por exemplo, você tem filhos e você e o seu cônjuge são divorciados e por isso o filho não tem contato com o pai. Eu não sei se o caso seja, por exemplo, de uma mãe solteira ou de uma mãe abandonada.
cujos filhos não têm relacionamento mais com o pai, ou talvez casais que estão gastando toda a sua energia brigando entre si e porque brigam demais não conseguem fazer o papel de pai e mãe como a Bíblia ensina. Então, eu não sei qual é a sua situação, ou talvez a sua situação seja a crise do sono, você não está percebendo o que está acontecendo, e o excesso de distração e de entretenimento está tirando o seu foco daquilo que você deve fazer como pai e mãe. Qualquer que seja a situação, qualquer que seja a sua situação familiar, a sua situação de pais e filhos, eu quero te chamar para ver comigo nesse texto que Deus tem para nós, para pais e filhos em situação de risco. Essa é a mensagem que eu quero falar com você nessa noite. Milagre e orientação para pais e filhos em situação de risco. Na sua Bíblia, no texto que você tem aí, a partir do versículo 9, a Bíblia fala assim, ó, acompanha comigo, por favor. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabada a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Você pode dizer amém para esse texto? Olha, a história que você está acabando de ler comigo aqui não é uma história que começa aqui. Na verdade, ela é uma história que começa há 13 anos atrás, no relato bíblico, quando Sara diz para Abraão assim, Abraão, olha, você tem uma promessa de Deus de gerar. Eu sou estéril. Provavelmente você não vai gerar através de mim. Então você tem aqui Agar, você dorme com Agar, engravida Agar, pedi a barriga de Agar emprestado, vai ser minha barriga de aluguel, e aí o neném que nascer vai ser meu filho, e aí você pode dizer que você tem um descendente. Ok, Abraão? Abraão falou assim, ok, combinado. E ele atendeu Sara, o desvario de Sara, 13 anos atrás, conforme o relato. Que a Bíblia fala que a partir daquilo, a relação dela com essa mulher que engravida do marido dela não fica boa, né? Uma coisa que eu acho linda em Deus é que Deus não esconde essas nossas naturezas humanas, os nossos ciúmes, as nossas invejas, as nossas dificuldades de relacionamento, as dificuldades de temperamento, como é que as coisas funcionam nos níveis pessoais. E Deus não se preocupa em esconder isso. Isso é a nossa natureza, é isso que acontece realmente com todos os homens, na maioria das vezes. E aí, essa mulher que engravida de Abraão começa a pensar assim, gente, não é que eu sou importante? Não é que eu também sou tão importante quanto a Sara? Talvez eu seja mais importante que a Sara. E aí a Sara não gosta disso, obviamente. E ela começa a dizer, Abraão, eu não, você fez comigo uma coisa muito horrorosa, Abraão. Você atrapalhou minha vida porque agora a Agar fica me desdenhando. Ok, a Agar começa a entrar naquele cabo de guerra com Sara e Sara começa a espizinhar ela demais a ponto dela correr para o deserto e lá no deserto, grávida de Ismael, desse filho, vamos dizer assim, fora do casamento de Abraão,
Deus se encontra com Agar. E Deus se revela a Agar como aquele que vê, aquele que sabe a sua situação. E lá no deserto, pela primeira vez, há 13 anos atrás, fugindo de casa, fugindo de Sara, fugindo do espinzinhamento de Sara, Deus fala com Agar assim: Agar, volta para casa, volta para sua serva, vai ter o seu filho lá, eu estou cuidando do seu filho. Ismael vai ser uma grande descendência. Ele vai ser chamado de Ismael. Deus falou para Agar, engraçado que Deus falou para Agar o nome de Ismael antes de Abraão ter dito que o nome seria Ismael. Então, realmente, Agar teve uma experiência com Deus ali no deserto, com aquele que vê. Só que essa história desenrolou e lá na frente a Sara engravida de verdade, como Deus já tinha falado antes. E Deus cumpre a promessa dele através da vida de Sara, trazendo Isaac por meio de Sara. Só que quando o menino nasce, realmente é aquela questão da invejinha santa, aquele negócio de um não querer, um achar que é maior do que o outro, e aquela questão assim dos filhos, vamos dizer assim, ilegítimos, convivendo os dois, né, o legítimo e o extra-casamento. Aquele contexto foi um contexto ruim. A relação já estava, vamos dizer assim, azeda há 13 anos atrás. E agora, nesse dia, quando Isaac cresce e foi desmamado, né? Que a Bíblia diz no versículo 8, Abraão deu um grande banquete e a Sara começa a ver, pensa assim, olha, você quer saber de uma coisa? Agora que eu estou aqui, que eu já tenho meu filho, eu não preciso de Agar, e eu também não vou deixar o meu filho, Isaac, crescer com Ismael. Então, você quer saber de uma coisa? Eu vou mandar Agar embora. E ela procura Abraão e fala para Abraão assim, Abraão, o negócio é o seguinte, eu já tenho Isaac, eu não quero que o meu filho cresça com esse outro filho seu. Nós vamos mandar a Agar embora. E Abraão, a Bíblia diz que Abraão achou aquilo muito penoso. Mas a grande verdade é que se ele não tivesse ouvido Sara e o desvario de Sara 13 anos atrás, ele não precisaria ouvir o desvario de Sara de novo. Ele não precisaria ouvir que ele teria que mandar um filho dele embora, por exemplo. Então, essa é uma história que está vindo de longe. Isso aqui é o final de uma história que está desenrolando há 13 anos. É uma história que talvez seja parecida com muitas histórias em alguns sentidos que a gente vive. Né? Histórias de abandono, de rejeição, histórias de relacionamentos familiares quebrados. Isso é muito comum, né? Mas o que mais me impressiona, e o que eu quero trabalhar hoje nessa noite, é que Deus tem uma visão a respeito de nós. Deus é um Deus que tem uma visão específica a respeito de nós como pais e dos nossos filhos e se compromete conosco e busca parceria conosco para que os nossos filhos sejam crescidos e abençoados e vençam todos esses ambientes traumáticos, esses relacionamentos quebrados, essas dificuldades familiares. Deus quer fazer isso conosco e Deus procura parceria conosco. Essa noite aqui eu não quero trabalhar sobre a questão, por exemplo, da injustiça social, que apesar de não ser injustiça social na época e no contexto, aos olhos do Senhor era. Eu não quero trabalhar sobre isso. Eu também não quero trabalhar sobre a omissão de Abraão na questão de realmente ele podia ter se posicionado como um homem de Deus e dizer, não, Sara, nós vamos esperar até o dia que Deus cumprir através da sua vida. Mas ele se omitiu mais uma vez em relação a isso, mas eu não quero falar sobre isso. Eu também não quero falar sobre a questão da rejeição desse filho abandonado. Mas eu quero focar numa coisa com você nessa noite. Eu quero focar no fato de que Deus se importa com seu filho e ele está disposto a entrar em parceria com você, pai e mãe, para ajudar você a cumprir a sua tarefa de ver esse menino crescido e abençoado. Sabe, é nesse ponto que a gente começa a nossa história aqui. Nesse ponto que a gente vai ver como Deus tem milagre e como Deus tem orientação para pais e filhos em situação de crise, em situação de risco. Milagre é uma coisa que Deus dá agora, para você não morrer agora, porque agora você precisa de uma provisão. Milagre é aquele negócio que não pode esperar, tem que ser agora ou senão morre, como foi no caso aqui. Agora, orientação é aquilo que Deus te dá para você não morrer depois, no próximo passo. Porque pode ser que Deus te dá o milagre aqui agora, mas se você não souber andar depois que você ganha o milagre, você morre do mesmo jeito, um passo depois. Então, nessa noite eu quero te mostrar como Deus tem milagre e orientação para nós que somos pais
e que muitas vezes nós estamos vivendo uma situação de risco, de crise, de problemas familiares terríveis e a dificuldade de acessar os nossos filhos, de fazê-los crescer. Às vezes a gente está com filhos perdidos, desorientados, mas Deus tem milagre e orientação para nós. Nós vamos orar hoje por milagres, mas as orientações de Deus já estão aqui. E eu quero convidar você, então, para ver que orientações são essas que Deus grita lá no deserto para Agar e faz com que esse grito dele chegue até o nosso coração hoje. O primeiro dele está lá no versículo 18. Uma série de orientações que Deus dá para Agar. E ele fala assim, a primeira das orientações é ergue-te. Deixa eu te contar uma coisa, pai e mãe. Tudo começa com você. É você quem levanta primeiro. É você que é primordial nesse processo de cura e de resgate do seu filho. Sabe, quando você... É engraçado que Deus atende o clamor do menino, mas ele não... Era o menino que estava orando. Se você olhar aqui no versículo 17, a Bíblia fala que Deus, porém, ouviu o menino e foi chamar a mãe dele. É engraçado isso, né? Porque, na verdade, tudo começa com você, pai e mãe. Não é com o filho. Às vezes o filho está realmente perdido, às vezes o filho está realmente prostrado, às vezes o filho está realmente à beira da morte, cheio de confusão, desviado de Deus, longe de Deus. Mas a instrução de Deus para nós é ergue-te, é você primeiro, levanta você primeiro. É impossível você levantar um filho caído se você tiver caído também. É impossível você levar um filho para Deus se você também não está cheio de Deus. Sabe, a coisa é você primeiro. Quando você vai fazer, por exemplo, primeiros socorros, ou que você vai trabalhar com pessoas, você sabe, por exemplo, quando você vai atender um afogamento, por exemplo, você tem que ter certeza de que você está seguro para que você possa salvar o outro. Quando você vai no avião, por exemplo, que eles falam assim, se tiver problema no avião, vai cair a máscara. Você coloca a máscara no seu rosto primeiro e depois você coloca no outro. É exatamente assim. O que Deus está falando para Agar é, Agar, levanta, fica em pé, toma a sua postura, tenha disposição, Agar, de dar um próximo passo. Não prostra você, levanta você. Tenha disposição para dar um novo passo, porque Deus está te chamando. É como aconteceu lá com o cego Bartimeu em Marcos 10, 49, quando as pessoas disseram para ele assim, levanta, tem bom ânimo, o mestre te chama. Sabe, o fato de um mestre te chamar já é um grande milagre, é um milagre em potencial. Quando Deus fala para ela assim, ergue-te, Deus não estava dizendo para ela, levanta você sozinha e vai sozinha. O que Deus estava querendo dizer para ela é o seguinte, levanta, porque eu vou com você. Levanta, porque a situação vai mudar, porque eu tô com você. Eu fiquei pensando, o que pode levantar uma mulher numa situação dessa? Imagina, você você estava ali servindo aos patrões e de repente você virou barriga de aluguel sem querer, de repente você ganhou um filho que você não estava esperando, de repente você estava ali lidando com esse filho e lidando com as relações familiares difíceis, né, de relação entre as mulheres, e de repente você está ali abandonado, sem nada, sem lugar para ir, e de repente acaba tudo que você tem e você vai morrer, não tem jeito mais, não tem recurso, não tem provisão, não tem solução humana para você. A única coisa que essa mulher pensou é o seguinte, olha, eu não tenho força emocional, não tenho força em mim de ver esse menino meu morrer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sentar aqui, nesse lugar aqui, vou colocar esse menino longe de mim, porque eu não tenho condição de ver ele morrer perto de mim. Ele vai morrer lá e eu vou morrer aqui. E acabou a nossa história. O que pode levantar uma mãe que está numa situação dessa? O que pode levantar uma mãe de família, uma mulher de família, às vezes que está criando filhos sozinhos, ou às vezes uma situação familiar difícil, uma crise familiar difícil. O que pode levantar uma mulher numa situação dessa? Eu fiquei pensando, a circunstância dela não era boa. Ela não podia se basear na circunstância para ficar em pé. Ela não podia olhar para os lados, porque os lados diziam para ela que ela ia morrer daí a pouquinho. Ela não tinha mais água, ela não tinha mais pão, ela não tinha paradeiro. Ali era o paradeiro dela. Ali era o último lugar que ela podia estar. O que pode levantar uma mulher dessa? Quando a circunstância não diz
diz não, né? Como diz aquela música. É a promessa de Deus, boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, as pessoas não vivem, queridos, elas não sobrevivem. Não é só por causa das circunstâncias. A circunstância já era para ter matado você há muito tempo. As suas circunstâncias talvez já teriam te enterrado há muito tempo. Mas uma das coisas que levanta a gente é saber que nós podemos contar e confiar nessa palavra fiel do Senhor, que é viva, que é verdadeira, que Ele zela por essa palavra. E a Bíblia diz, olha, nem só de pão viverá o homem. O pão pode ter acabado, mas a palavra de Deus e a promessa de Deus a meu respeito e ao seu respeito não acabou. Sabe, a promessa de Deus para mim e para você, de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, não acabou. Sabe? A palavra de Deus vai nos sustentar quando não tem nenhum sinal de esperança para nós, nem uma porta aberta e nem um vento favorável. Aonde você vai se agarrar? Você vai se agarrar na promessa de Deus de que você pode ficar em pé por causa da palavra dele. O que significa para nós? Entenda o seguinte: se firme em Deus primeiro. Se encha de Deus como Pai, do conhecimento de quem é Deus, da palavra, para que você tenha tanto de Deus em você que você seja pronto para repartir com seu filho. Sabe, Deus conta com os pais como parceiro nisso. Se posicione em relação à sua maternidade e sua paternidade. Não existe outro para fazer esse trabalho. Se você não se erguer, ninguém vai se erguer. Deus já deu pai e mãe para filho, porque ele conta com você como parceiro dele na criação desse filho. Então, se você não se levantar em Deus para fazer o seu trabalho, ninguém mais vai fazer. Isso é um trabalho que Deus deixou na sua mão para você fazer. Depois, quando você se encontrar numa situação de tamanho desespero e angústia, lembre-se que o Deus que viu Agar, não só aqui agora, mas há 13 anos antes, quando a história começou, o Deus que vê continua vendo você. Você pode dizer um amém para isso? Depois, em segundo lugar, o primeiro conselho de Deus para Agar é para que ela se levantasse. Mas depois ele continuou. E ele falou assim, ó, no versículo 18, levanta o rapaz. Essa é a segunda orientação de Deus. Deus fala para ela assim, Agar, agora que você está em pé, vai lá e levanta esse menino. Ele também não pode ficar prostrado. Nem você pode, nem ele pode. A Bíblia diz no versículo 17 que Deus, porém, ouviu a voz do menino. Eu não sei se o menino estava ali chorando, se ele estava clamando, se ele estava gemendo, se ele não tinha mais palavras. Mas eu sei de uma coisa, que a voz dele foi ouvida. De alguma forma, Deus o ouviu. Qual que era a condição desse menino? Que jeito que esse menino estava ali? Fisicamente, ele estava à beira da morte. Ele não tinha provisão, ele não tinha nenhum cuidado disponível. Emocionalmente, eu penso que ele devia estar muito arrebentado, sem entender tudo aquilo. Sabe? Ele não tinha sido desejado por Sara, não era Sara que queria aquele menino, porque a ideia foi dela. Onde é que estava a misericórdia e a piedade de uma família que dizia conhecer a Deus, se relacionar com Deus, mas que manda um filho embora? Que pai era esse que dizia conhecer a Deus, que tinha levado esse menino, inclusive à circuncisão, porque até participar do ritual religioso de Abraão, Ismael participou, né? E eu penso que até um certo ponto, Abraão tenha dito para ele que ele era o prometido de Deus para Abraão. Então, entenda, como é que uma criança de 13 anos ou um menino de 13 anos pode entender tudo isso sendo abandonado pelo pai, pelo pai, né? Sendo expulso de casa, ele e a mãe, depois de toda uma história dessa de fé, uma história dessa de andar com Deus, uma história dessa de conhecer o propósito de Deus para a vida de Abraão. Imagina o coração e a mente desse menino, fora as dificuldades que ele estava ali por causa de falta de cuidado. Essa mãe tinha o desafio de levantar um filho prostrado, confuso, à beira da morte. E eu fico pensando, o que pode levantar um menino assim? Né? O que pode levantar os nossos filhos? O que pode fazer eles ficarem em pé para eles superarem essas coisas? Essas coisas que vêm para matá-los. O que pode fazer esses filhos ficarem em pé? Eu vou te falar uma coisa. Primeira coisa que pode fazer esse filho ficar em pé é o testemunho de um pai e de uma mãe que se levanta. Eu imagino que aquele menino lá sentado no arbusto, quando ele viu a mãe dele levantar, ele pensou assim, opa, alguma coisa aconteceu.
alguma coisa vai mudar, porque para minha mãe levantar, ela deve ter tido alguma ideia, ela deve ter tido algum entendimento, ela deve ter alguma notícia, porque para ela levantar nessa situação, alguma coisa deve ter acontecido. Sabe, o seu testemunho, o fato dele te ver, o fato desse filho te ver em pé, buscando ao Senhor, faz muita diferença. Faz muita diferença na edificação da fé do seu filho, para edificar a fé do seu filho ou para derrubar a fé do seu filho. Sabe? Quando você se levanta, isso é um sinal de esperança para ele. Quer dizer que alguma coisa boa vai acontecer. Então, quando Deus fala levanta, ele fala levanta para que você também sirva de testemunho para o seu filho. E quando você se levantar, quando você testemunhar que você está em pé, começa a dar boa notícia para ele. Porque Deus contou a boa notícia para Agar, como mãe, mas Agar precisava contar a boa notícia para o filho. Sabe? Quem falou para ela? Deus falou para ela: que tens, Agar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Sabe, Deus começa a dar a boa notícia para Agar. Agar agora vai levantar e dar a boa notícia para o filho. A boa notícia levanta ele. Quando você vai começando a contar as boas coisas que Deus pode fazer na sua casa, na sua família, como Deus tem falado com você, como Deus tem aberto portas na sua vida, como Deus tem sido misericordioso com vocês, como Deus não tem deixado você abandonado todo esse tempo. Só quando você vai comunicando as boas notícias do Evangelho, você é capaz de trazer vida a esse filho que está à beira da morte. Mas a Bíblia ainda continua. Existe um terceiro conselho de Deus aí. Ele fala assim: segura-o pela mão, ainda no versículo 18. Quando a Bíblia fala para ela se levantar, para ela levantar o rapaz e para ela segurar a mão desse rapaz, o que Deus tem nos feito entender é que esse processo chama-se o processo da educação. Quando você pega um filho pela mão e começa a andar com esse filho, aonde você vai, ele vai com você, para ele aprender com você como é que é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele vai aprender a questão de caráter com você, a formação de caráter. Ele vai aprender com você bons modos. Ele vai aprender com você como se comportar na presença do Senhor. Ele vai aprender com você a dependência que você tem de Deus. Você toma esse menino pela mão e anda com ele. Esse não é um caminho que você levanta o menino e fala com ele assim: filho, vai embora na presença de Deus que você vai se virar e descobrir quem é Deus. Não é assim. Você vai com ele. Porque se ele for colocar o pé em lugar errado, você pode dizer para ele: filho, não é aí. Coloca o pé um pouquinho mais longe. Meu filho, tem um buraco aí, não passa aí, vão comigo para cá. Sabe, uma das birras de Jesus com os fariseus era que os fariseus falavam aquilo que eles não faziam. Eles mandavam os outros fazerem aquilo que eles mesmos não faziam. Como pais e como mães, a gente precisa entender que nós temos que ir com os nossos filhos para que eles aprendam conosco ao que falar e o que fazer. Sabe aquela história de meu pai fala muito e faz pouco? Aquele negócio assim, olha, meu pai fala que é muito crente, mas é muito crente só na igreja. Ou minha mãe fala que é muito crente, mas é muito crente só na igreja. Sabe, a história não tem que ser assim. A história é: toma o menino pela mão, educa-o, vai com ele, anda com ele. Sabe, a figura de tomar esse menino pela mão é para que você possa garantir que ele vá no trajeto certo. Como é que você sabe que uma criança vai andar no caminho certo? Se você for com ela. Como é que você sabe que ela vai chegar onde ela precisa chegar? Se você não pegar a mão desse menino e ir com ele, no processo inteiro, você não vai garantir que ele vai chegar onde ele tem que chegar. Sabe, Deus fala isso nesse ambiente de quase morte. Deus lembra para Agar, fala: minha filha, uma das coisas que vai salvar você e esse menino é o processo de educação dele. A Bíblia fala no Salmo que a flecha está na mão do guerreiro. É o guerreiro, o pai e a mãe, que sabe aonde essa flecha vai e aonde essa flecha tem que acertar. Então ele vai treinando essa flecha até que essa flecha realmente chegue no lugar onde ela tem que chegar. Deixa eu te contar uma coisa. Dá trabalho. Dá trabalho, mas dá recompensas. Se tem um trabalho que nós fazemos e que dá muita recompensa, recompensas das mais valiosas que você possa imaginar,
é o trabalho de criar filhos na presença do Senhor do jeito certo, sabe? O jeito de Deus de fazer as coisas. Não o jeito da sociedade, não o jeito do mundo, não o jeito que pressiona a gente, não o jeito dos pais ausentes, mas o jeito de Deus, de tomar o menino pela mão e andar com ele. A Bíblia fala ainda, no versículo 18, porque eu farei dele um grande povo. É o quarto conselho de Deus, mas na verdade esse quarto conselho vem como uma razão. Sabe por que que você precisa ficar em pé, mãe e pai? Sabe por que que você precisa levantar esse menino? Sabe por que que você precisa ter o compromisso de não deixar ele morrer, mas de educá-lo, de criá-lo, de fazer ele crescer nas suas habilidades em todas as áreas? Porque eu quero fazer dele um grande povo. O plano de Deus é: eu quero fazer desse menino um grande povo. Você precisa se levantar para erguer ele, para que ele fique em pé, para que ele não morra. Ele não pode morrer no processo, porque Deus tem um plano para ele. Ele não pode morrer no processo, porque Deus tem uma promessa para ele. Então Deus está procurando você, como pai e mãe, para que você enxergue esse menino não apenas como mais um dos 7 bilhões e pouco de habitantes que existem no planeta Terra. Deus espera que você, pai e mãe, veja esse filho como Deus também vê. E a Bíblia diz que Deus o vê como um grande povo. Olha que legal isso. Deus não vê como uma pessoa, Deus vê o seu filho como uma nação em potencial. Deus não vê seu filho só como um menininho qualquer ação. Sim, que Deus vai te dar. Deus vê esse menino como uma nação. Sabe o que é uma nação? Antes disso, isso é tão interessante que Deus vê filhos como nação, que a Bíblia diz em Gênesis 25, 23, que quando Rebeca gera Isaac e Esaú, quer dizer, Jacó e Esaú, a Bíblia fala que, a Bíblia diz que Rebeca tinha 2 nações no seu ventre. Deus chama aqueles 2 filhos, os gêmeos, de 2 nações. Lá quando a Bíblia fala na genealogia de Noé, em Gênesis no capítulo 10, a Bíblia descreve a genealogia de Noé assim, olha, são esses os clãs dos filhos de Noé distribuídos em suas nações. Olha que legal isso. Deus realmente não vê o seu filho só como seu filho, só como um menininho ou uma menininha. Deus vê como uma poderosa nação. E eu fiquei pensando, o que é uma nação? Eu tenho uma definição aqui que eu pensei. Uma nação é um povo que cresceu em todas as áreas, inclusive em número, e ficou tão forte que pode ter o seu próprio território, a sua própria língua, a sua própria economia, seu próprio armamento, suas próprias leis, sua própria identidade, ou seja, ele pode ser ele mesmo em toda a sua força. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não é isso que a gente quer para os nossos filhos? Que eles cresçam tanto a ponto deles serem eles mesmos em toda a força deles, em todo o potencial deles, que eles desenvolvam todos os seus talentos, que eles desenvolvam todas as suas habilidades, que eles sejam tão grandes, que eles cresçam tanto a ponto deles terem um lugar deles na sociedade e que ninguém tire esse lugar deles da sociedade, que eles tenham o seu próprio armamento, que eles aprendam a se proteger, que eles aprendam a se proteger tanto espiritualmente, como aprendam a se proteger fisicamente, que eles sejam hábeis para lidar, né, com a sua, como é que eu vou dizer, essa coisa de diplomacia entre as nações. A gente não quer que eles cresçam, que eles sejam assim, vitoriosos. Isso é o que Deus quer também para os nossos filhos. E é por isso que Deus conta conosco. É por isso que Deus conta conosco como pais nessa tarefa. Deus tem filhos para vocês para nós que não são filhos apenas, são nações. São aqueles que vão poder se levantar para serem eles mesmos em toda a sua força. Deixa eu te contar uma coisa. Depois que Agar ouviu as orientações que Deus tinha para ela, a Bíblia diz que aí Deus abriu os olhos dela para que ela visse o milagre. Olha o que diz o versículo 19. A Bíblia fala assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Primeiro, a gente abre o ouvido para ouvir a instrução, e depois Deus abre os nossos olhos para que a gente veja o milagre. É assim que funciona com Deus.
Primeiro você aprende como é que você vai viver depois que Deus te der o milagre. Porque se Deus te der o milagre de salvar seu filho hoje, como é que você vai fazer com ele depois? Você sabe como lidar com ele depois? Se Deus resgatar seu filho hoje, como é que você vai lidar com ele depois? Sabe? Deus espera que a gente abra o nosso ouvido para a instrução que ele tem. Porque ele quer abrir os nossos olhos para o milagre que ele quer fazer. Sabe? Deus vela para a sua palavra para fazer cumprir. E esse texto nos mostra isso no versículo 20, quando a Bíblia diz assim: Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Deus cumpriu a palavra dele. Deus cumpriu a palavra de dizer: não temas, Agar, não temas, eu tenho um plano para esse menino. Não temas, levanta você, tem bom ânimo, pega na mão desse menino, levanta esse menino, vai para frente, porque eu tenho um plano para ele. Sabe, Deus cumpriu a palavra dele. Esse menino superou o deserto da aflição dele. O mesmo deserto que era o lugar que ia enterrar esse menino, o deserto já estava pronto, esperando. Era uma questão de tempo, de pouco tempo, inclusive. Era uma questão de pouco tempo para que o deserto enterrasse Ismael e Agar. Mas esse deserto, que queria esmagar Ismael, queria enterrar Ismael, não foi capaz de esmagar Ismael, de enterrar Ismael, porque Deus pôde cumprir a sua promessa, porque ele achou em Agar um parceiro para levantar essa grande nação, para levantar esse menino. Sabe, aquele mesmo deserto que queria enterrar Ismael se tornou o lugar da perícia de Ismael. Sabe, a Bíblia diz que ali ele cresceu, ele habitou no deserto. Sabe, ele superou tanto o deserto que ele pôde aprender a viver lá dentro e fazer a sua grande e poderosa nação ali no deserto. O deserto não matou ele. O deserto, ele superou aquele deserto. O deserto não foi capaz de matá-lo, porque Deus tinha uma promessa para ele. A ponto dele aprender a viver, dele se tornar flecheiro ali e ele prosperar no lugar onde ele ia morrer. Já pensou que bênção? Já pensou que milagre? Já pensou que coisa de Deus reverter a morte e fazer ele tirar a vida dele a partir dali? De Deus reverter essa situação de crise, de quebra conjugal, de quebra familiar, de quebra de pai e mãe, de relacionamento pai e mãe, e colocar esse menino, ou essa criança, ou esse filho, ou esses familiares que em situação de crise puderam experimentar em Deus essa, vamos dizer assim, essa reviravolta de aprender com Deus a viver e a superar o deserto da aflição, o deserto que queria os matar. Sabe, quando eu olho para uma história dessa, eu realmente só consigo entender como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso para nos ensinar e nos fazer vencer as circunstâncias. Esse foi um milagre em parceria entre um Deus poderoso que podia fazer milagre e uma mãe que se dispôs a crer que Deus, no que Deus disse a respeito dela e do seu filho. Sabe, Deus que a viu no deserto há 13 anos atrás, a quem Agar chamou de o Deus que vê, que contemplou a sua vida naquele lugar, que deu vitória para ela, que preservou a vida do menino uma vez, porque naquela época ela estava grávida, volta mais uma vez para cumprir o seu propósito. Deixa eu te contar, depois disso, depois do milagre de Deus, depois da instrução de Deus, essa mãe pôde ver esse menino se tornar forte. Ela fez o papel dela, ela cumpriu o papel dela até o final, quando a Bíblia diz que, versículo 21, que ele habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Essa mulher pegou na mão desse menino e foi com ele até na hora dele fazer a sua própria, na hora dele construir a sua própria família. Quando ele estava pronto para se casar e ter a sua própria história, ter sua própria família e ter a sua própria realização como pai, né, de uma grande nação. Deus cumpriu a palavra dele. Sabe, Deus se importa com essa nação que você tem debaixo dos seus cuidados, que você chama de filho. Deus se importa e Ele está pronto para nos ajudar nessa tarefa de nós guiarmos os nossos filhos para que eles sejam nações fortes e poderosas. Nós não veremos os nossos filhos, em nome de Jesus, definhar na nossa frente, mas nós ouviremos do céu a mesma coisa que Agar ouviu, o não temas do Senhor, que Deus falou a Agar, é o mesmo não temas que Deus pode falar para nós hoje. O Deus que vê
que contempla a nossa aflição, que contempla a nossa insuficiência como pais. Agar não tinha suficiência para dar vida àquele filho naquela situação de crise, ela não tinha. Todos os recursos dela tinham acabado, ela não era suficiente. Vão existir situações em que nós, como pais, nos vemos insuficientes. Mas é nessa hora que o Deus que vê entra em ação para trazer o milagre e para trazer instrução, para nos dar vitória em relação aos nossos filhos. A palavra do Senhor é poderosa, querido, para nos sustentar em situações de crise, em situação de dificuldade, nos colocar de pé, mesmo quando a gente ainda não viu o milagre. Porque foi assim que aconteceu com Agar. Agar ficou em pé antes de ver o poço de água. Agar ficou em pé antes de ver o milagre. Agar ficou em pé por causa da palavra de Deus, primeiramente. Então, essa palavra é poderosa para te colocar em pé antes que você veja o milagre. E eu quero terminar com um texto que está em Salmo 113 e gostaria que você abrisse comigo. Salmo 113. Do versículo 5 ao versículo 8. Os irmãos encontraram? Levanta a mão para eu ver. Amém. Então vamos comigo. Olha só, a Bíblia diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Fala comigo assim: Deus que vê. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Fala comigo assim: milagre. Quem pode levantar alguém do pó, que pode levantar alguém do lixo, é só o Senhor por meio de milagre. Depois, para fazê-lo assentar-se com príncipes. Fala para mim assim, orientação. Você pode até receber o milagre de levantar o pobre do lixo, mas você, para fazê-lo príncipe, isso é um processo de educação. Depois, com príncipes do seu povo. Fala para mim assim, porque farei dele um grande povo. Um grande príncipe no meio de outros grandes príncipes é porque ele já se tornou uma grande nação, o representante de uma grande nação. Então, entenda o seguinte: esse é o retrato que Deus quer trazer aos seus filhos. A Bíblia diz, e é um texto que eu amo, no que diz respeito aos filhos, uma promessa de Deus, e que nós não teremos filhos para calamidade. A Bíblia diz em Isaías 65, 23, que nós não trabalharemos em vão. Sabe aquele processo de pegar na mão dele e ir com ele? Não será em vão, porque nós não geraremos filhos para calamidade, porque são semente dos benditos de Jeová, juntamente com seus descendentes. Isso é uma promessa de Deus para nós. Essa é uma promessa que você pode abrigar no seu coração para fortalecer você como pai e como mãe na sua tarefa de cuidar bem dos seus filhos. Esse ano que nós temos feito como igreja para ajudar você como pai e mãe, esse ano que nós já temos trabalhado desde o ano passado na reformulação do nosso currículo da rede de crianças, para que esse currículo atenda e te dê ferramentas como pais para cuidar dos seus filhos, não apenas quando eles estão na igreja, mas quando eles estiverem na célula e quando você tiver a oportunidade de fazer o seu culto doméstico com ele. Sabe, isso é a maneira como você vai ajudar você a desenvolver a habilidade dele de conhecer a Deus, de andar com Deus, de conhecer o Senhor pela sua palavra. Então, fique atento a isso. Se você precisa de ferramentas para o cuidado do seu filho, nós temos pessoas muito especializadas e muito de Deus que podem te ajudar nisso. A igreja tem feito isso, tem trabalhado esse currículo para que possa te dar ferramentas como pais, para que você crie os seus filhos na presença do Senhor, para que eles se tornem fortes. Porque uma das coisas que faz os nossos filhos ficarem fortes é eles mesmos conhecerem o Senhor. Então, nós estamos trabalhando para que eles conheçam o Senhor, para que eles cresçam no Senhor, para que eles se desenvolvam no Senhor, para que eles tenham um relacionamento pessoal com Deus. Porque se eles tiverem um relacionamento pessoal com Deus, como aconteceu com Ismael, porque Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. A Bíblia diz que talvez, e eu fico imaginando, que talvez ele estava lá pensando assim, olha, onde é que está você que é o Deus de Abraão, meu pai? Me atende aqui, né? A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do menino, o menino buscando ao Senhor. Então, entenda, o que nós estamos fazendo é trabalhar ferramentas para que você, como pai, como mãe, possa abençoar seu filho, de forma que ele cresça forte,
uma poderosa nação. Abra os ouvidos para ouvir a instrução do Senhor no cuidado dos seus filhos, porque o Senhor tem milagre para você. Ele pode fazer o seu olho ficar aberto em relação àquilo que você precisa mudar e não consegue mudar na sua casa, com relação aos seus filhos, com relação aos seus relacionamentos de pai e filho.